Minhas saudações a você, minha irmã em Cristo, meus irmãos em Cristo, estudantes da palavra. Neste comentário, nós vamos abordar textos muito importantes, inspirados da profetisa Ellen White, e teremos também depois mais séries de estudos bíblicos, mas esta série é muito importante para todos, em especial também para os adventistas que ainda se encontram no engano, crendo nas tradições, nas interpretações tradicionais e historicistas a partir dos selos. Nessa série você terá uma visão ampla de como Ellen White pensava com relação à interpretação das profecias, mesmo ela sendo uma pioneira, estando iniciando o movimento adventista em meio às tradições católicas, como ela era inspirada pelo Espírito Santo e como ela pensava de forma real. Você vai sair desse estudo com uma compreensão melhor, que vai te deixar mais apto para deixar toda e qualquer interpretação tradicional e historicista a partir dos selos, que não é bíblica. Então, vamos fazer uma breve oração para começarmos nosso estudo. Pai de amor que estás no céu, me ajuda a explicar para essas pessoas, a mostrar para elas como Ellen White pensava com relação à interpretação profética e às profecias do tempo do fim. Te peço isso, Senhor, não pelos méritos meus, mas pelos méritos de teu Filho Jesus, meu Salvador amado. Amém. E também, Senhor, ilumina a mente dessas pessoas para que elas possam sair desse estudo mais conscientes do que entraram, Senhor. Te peço humildemente com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Então, meus queridos, nós vamos ver como a serva do Senhor entendia as profecias para o tempo do fim. Bom, primeiro temos que entender, como já foi falado aqui antes da oração, que a raiz católica dos pioneiros, certo? E a mensagem de 88. Bom, todos os pioneiros, aqueles que se atreveram a escrever, e mesmo aqueles que não se atreveram a escrever, porque existia uma igreja como a nossa hoje, muitas pessoas, todos eles tinham uma raiz forte católica. Nós sabemos que isso é forte, a religião geral, católica, que influencia as pessoas, as mídias, as mentalidades, muitos nasceram nessa cultura, né? Então são muito influenciados por ela. Então eu vou ler aqui, os pioneiros adventistas, não somente, né, como já disse, sofriam essa influência do catolicismo e pelos pensamentos de Agostinho e outros. Então, consequentemente, é por isso, né, o segundo ponto, por isso que Jones e Wagner tiveram muito trabalho e o apoio de Ellen White para pregar a mensagem da justificação pela fé, que nada mais é do que combater a doutrina católica da justificação por obras. Mesmo que encoberta, né, é sutil essa doutrina, a justiça de Cristo, a justificação pela fé de Jones e Wagner combatiam a doutrina católica. Então, concomitantemente com isso, a interpretação profética também sofria influência dos historiadores, né, do historicismo a partir dos selos, certo? Mas ela é uma interpretação católica, certo? E aqui diz também, eu escrevi que os servos de Deus, eles devem estudar, ser humildes e não seguir essa interpretação católica, né? Eles têm obrigação, eles não têm a obrigação de saber os detalhes da profecia futura, né? Nós não temos, porque nós não somos adivinhos, somos servos, né? Mas nós temos obrigação de guardar o fundamento bíblico, né? Que é o princípio bíblico, princípio do Senhor para com os seus profetas, fundamento bíblico, isso nós temos como adventistas, temos obrigação de guardar. Então, nós vamos ver os textos de Ellen White que reforçam também os princípios bíblicos, né, a inspiração do Espírito Santo. Temos obrigação de guardar e estudar inspirados pelo Espírito Santo. O que fazemos, então, quando encontramos contradições, né, nos textos de Ellen White, alguma outra menção dela, recomendação, menção, nós podemos entender que ela mesma diz, né, você vai ver nesses escritos, e também em outros escritos, que ela mesmo declara que não era infalível, porque ela declara que nenhum homem é infalível, né? E ela também é humilde em dizer, sempre declarando que haverá mais conhecimento depois da época dela. Então, o adventista que considera, que fica meio fanatizado com 88,
só lendo esses autores, ele está fazendo um pecado muito grande, certo? Até de idolatria. Tem que se arrepender, tem que mudar de conduta, tem que voltar ao centro, né? Então, o estudante sincero, ao perceber as contradições nos escritos de Ellen White relacionadas à interpretação profética, deve, além de procurar conhecer sua obra na íntegra, tirar a prova final por onde? Pela Bíblia Sagrada, o princípio dos pioneiros adventistas, a sola escritura. Então, vocês sabem que, se não sabem, lembre-se que a primeira das 28 doutrinas é essa, né? A Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus, inspirada e infalível, é a regra de fé e prática dos adventistas. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a Palavra de Deus escrita, dada por inspiração, por intermédio de homens, santos da parte de Deus. E aqui tem as referências. Então, este é o princípio, a primeira das nossas doutrinas, das nossas 28 doutrinas. Então, vamos lá, vamos começar a ler os textos, né? Esse texto é muito importante, ó. A necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra. A luz que Daniel recebeu foi dada especialmente para o quê? Os últimos dias, testemunho para ministros e obreiros evangélicos. Então, leiam os estudantes o capítulo 12 de Apocalipse, compreendam, né? Então, tudo isso está falando que essas mensagens são dadas para o futuro, né? Aqui no fim diz, essa profecia que Deus deverá ser compreendida, ela encobre a vontade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro, certo? Então, o livro de Apocalipse nos revela as coisas do tempo do fim. Então, continua o texto, as solenes mensagens que foram dadas como? Em sua ordem, em Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse é um livro sequencial. Devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Em sua ordem, sequencial. Aqui também temos, olha, mais um trecho. Profecia do capítulo 11 de Daniel, quase atingiu o seu cumprimento final. É o tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, está precisamente sobre nós. Somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços e nos conduza perante o tempo de provação que está à nossa frente. Sempre falando do futuro, certo? As profecias se referem ao tempo do fim, profecias de Daniel aqui, falando que se refere ao tempo que está à nossa frente. Às vezes aqui o slide encobre um pouco o escrito e eu não vou abrir aqui o meu celular para não perder o tempo precioso aqui. Então, sobre Apocalipse 13, o que Ellen White falou, este capítulo inteiro é uma revelação que certamente irá acontecer. Apocalipse 13. Apocalipse todo, né? Se trata do tempo do fim. Então, vamos ler agora aqui a experiência que Ellen White teve na carruagem. Nós já falamos aqui no canal. Vamos ler novamente. Essa é a experiência mais nítida que já tive em uma carruagem durante uma tempestade e tal. E ela se lembrou, ó, e pensei no dia em que o julgamento de Deus seria derramado sobre o mundo. Ela se voltou a mente para esse dia, quando a escuridão e trevas horríveis se espalharem e vestirem o céu. Nós não temos dúvidas, mas nossas orações foram respondidas e tal. Imaginei antecipadamente esse período, certo? Então, ela imaginou antecipadamente, a minha imaginação antecipou o período em que a mão poderosa do Senhor haveria de julgar, certo? E aí ela fala que será sobre as trombetas, né? Ou seja, ela se voltou, a mente dela se voltou para o julgamento de Deus no futuro. Então, fica bem claro que Ellen White tinha a noção de que o julgamento de Deus seria para depois dela, né? Certo? Então, vamos lá. Tua destra, ó Deus, despedaçará os teus inimigos. Apocalipse 6 e 7 estão cheios de significado. Terríveis são os julgamentos de Deus revelados. Os 7 anjos estavam diante de Deus para receber sua comissão. A eles foram dadas 7 trombetas. O Senhor estava para punir os habitantes da terra. Aqui não dá para ler mais. Então, ela mostra que a eles foram dadas 7 trombetas. Ela entende que as 7 trombetas estarão no futuro.
E ainda fala 7 trombetas, para não ter desculpa. Então, Ellen White entendia, inspirada pelo Espírito Santo, ela entendia que as trombetas estavam no futuro. Então, essa interpretação profética a partir dos selos, na qual os selos são repetição das 7 igrejas e as trombetas são também repetição, não tem nada a ver, não é bíblico, não é inspirado pelo Espírito Santo. Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, joga as trombetas para o futuro, certo? Pós-graça, mais especificamente. Então, falando agora das tradições, vamos ver o que ela disse. Não há desculpas para ninguém assumir a posição de que não há mais verdades a serem reveladas e de que todas as nossas visões da Bíblia não têm qualquer erro. Ela mesma admitindo, né? O fato de certas doutrinas terem sido consideradas como verdade por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que nossas ideias sejam infalíveis. A idade não transforma o erro em verdade e ela pode ser renovada numa verdadeira doutrina. Terá algo a perder, ninguém terá algo a perder pela cuidadosa investigação. Então vejam, meus irmãos, como Ellen White admitia que era falível e admitia também que a luz continuaria após ela, né? No que está acontecendo hoje, nós temos muito mais luz do que nossos pioneiros tinham. Eles acabaram de sair do erro e nós não, nós já temos muito mais luz. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Veja bem, Ellen White falando da glória progressiva e profetizando o que haveria de acontecer, o que acontece hoje mesmo. Muitos estão presos ali nas tradições ainda e não compreendem, porque simpatizam com pregadores, porque é por causa do ego e diversos outros motivos, né? Não entendem a luz progressiva. Vamos voltar aqui para ver se eu lembro mais algo. Ellen White admitia, né, que haveria mais luz, admitia que ela não era infalível, várias vezes ela admitiu, e até explicou aqui nesse texto, né? Então ela chama agora a atenção. O que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que estão se unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, ela ainda dá a receita, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto, o selo de Deus, seu caráter permanecerá puro, sem mácula para toda a eternidade. Veja bem, ela joga também, além dela dar a receita, dar o conselho, ela coloca o decreto, né? E o selo e o selamento para o futuro, né? Na época dos nossos pioneiros e até hoje, iniciou o juízo pelos mortos, mas o juízo dos vivos ainda não chegou. Ele vai chegar quando sair o quê? O decreto, certo? Que é a abertura do 6º selo. Nós vamos ver mais adiante também. Aqueles que têm muito pouca coragem para reprovar o mal, ou que pela indolência ou falta de interesse não fazem um esforço ardoroso para purificar a família ou a igreja de Deus, são responsáveis pelos males que possam resultar da sua negligência ao dever. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros pelo exercício de autoridade, e agora eu não consigo ler, pastoral, como se estes atos tivessem sido nossos, patriarcas e profetas. Veja bem a importância, né, de nós não estarmos alheios a tudo isso que está acontecendo, todo esse engano relacionado às profecias, toda essa tradição que o povo de Deus ainda insiste, né, em ficar apegado nisso. Vamos lá. Deus abrirá a nossa compreensão às suas verdades, das suas verdades. Estamos a viver nos últimos dias e há um grande trabalho a fazer entre as pessoas de todas as línguas. Por isso, cada pessoa que acorda, na verdade, para este tempo, seja qual for seu país, sua língua, deve ter um conhecimento inteligente das mensagens do terceiro anjo para que possa fazer um trabalho. Não dá para ler. O Senhor abrirá o entendimento de todos que tiverem uma forma correta para com ele, eu creio. Se investigarem as escrituras e andarem humildemente com Deus, descobrirão
e compreenderão as palavras, poder para fazer a obra de Deus. Terão poder para fazer a obra de Deus. Aqui a notificação encobre o escrito. Eu deveria abrir aqui para vocês, mas eu não vou perder tempo. Vamos seguir. Mais um texto importante. Temos uma mensagem sagrada a levar ao mundo. A mensagem do terceiro anjo não é uma teoria de invenção humana, uma especulação da imaginação, mas é a solene verdade de Deus para estes dias finais. É a última advertência dirigida às almas dos homens que estão a perecer. Veja que importante mensagem sobre a mensagem do terceiro anjo e a nosso encargo, né? Nosso sagrado dever para com os outros. Aqui. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por mais fervorosa oração e entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo. Isso. E aí, nesse texto, ela fala que exatamente da mesma forma acontece hoje, só que em maior grau, ela fala. Vou ver se eu consigo ler o que está em negrito, senão eu vou abrir aqui, que eu acho que é melhor, porque aqui no slide eu não consigo ver. Vou abrir aqui o que está em negrito para ler para vocês. Um minutinho só. Vou abrir aqui. Já deveria ter deixado aberto, né, para não perder o precioso tempo. Mas eu tenho todos esses textos aqui salvos para ler para vocês. Esse é o slide 17. Nós temos alguns slides ainda. Enquanto eu abro, eu vou passando para o outro. Vamos ler mais um texto. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um ao outro. Aqui só para nos situarmos, né? Estamos na ira das nações ainda, certo? E já como estamos no julgamento dos mortos, ela não coloca em ordem aqui cronológica, certo? Também que Miguel não se havia levantado, isso é certo. Miguel vai se levantar na abertura do 7º selo, quando terminar o selamento dos vivos, Miguel se levanta e joga o incensário, fim da graça, o 7º selo. Só então o tempo da angústia, tal como nunca houve, tempo da angústia de Jacó não havia se levantado, e que o tempo da angústia, tal como nunca houve, ainda não havia começado. Isso mesmo. Angústia tal como nunca houve, haverá por ocasião do decreto, certo? Mas a angústia de Jacó haverá depois, do final da graça, certo? Então, a ordem cronológica é a ira das nações, depois o decreto dominical, depois a angústia qual nunca houve, depois o jogar do incensário, depois a angústia de Jacó, certo? Depois ira de Satanás, que são as trombetas, ira de Deus, que são as pragas. Aqui ela não usa a ordem cronológica, certo? Mas aqui para nós nos situarmos, as nações estão se irando agora, mas quando o nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, porá as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas. Então veja bem, ela joga a mentalidade do povo, inspirada pelo Espírito Santo, ela vai para o santuário, e é ali que temos que estar hoje, certo? Sabendo que Jesus já entrou no Santíssimo, vivemos em tempo solene, tempos de expiação, ele está fazendo o julgamento, juízo dos mortos ainda. E é assim, na ira das nações, que vivemos hoje, nessa época solene de juízo dos mortos, que nós devemos nos situar, não ficar voltando para o passado e tentando interpretar profecia por teorias tradicionais que não tem nada a ver com a Bíblia, certo? Então vamos para mais um. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Vejam, ela coloca as trombetas no futuro também. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Então vejam como, inspirada pelo Espírito Santo, Ellen White nos seus escritos, ela é coerente com a Bíblia. Vamos lá. Quando alguém assume a posição de que, depois de tomar uma decisão, deve mantê-la e nunca voltar atrás, está no mesmo terreno que Lúcifer, quando se rebelou contra Deus. Sim, são revoltas mesmo. Ele considerou que seus planos quanto ao governo do céu eram uma teoria sublime e imutável. Ninguém deu
Não dá para ler. Humano ser imortalizado. Qualquer ser humano que estiver na posição que nunca modificará seus conceitos se encontra num caminho perigoso. Veja só, os que consideram seus pontos de vista como imutáveis não podem ser ajudados e não estão aptos a receber o conselho e a demonstração de seus irmãos. Olha só que triste, né? Ellen White coloca as pessoas assim no terreno de Satanás. E tem um outro slide que ela fala que eles devem se converter novamente, pessoas assim. Veja só. Então vamos lá. Quando os livros de Daniel e Apocalipse foram bem compreendidos, aqui ela fala da Bíblia. Livros de Daniel e Apocalipse da Bíblia. Terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Se eles não dar os tais vislumbres das portas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve a recompensa para os puros de coração, que deve ser a recompensa para os puros de coração. Que Ellen White está falando nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, certo? Vamos então achar aqui os textos, porque no slide realmente fica um pouco difícil de ler. Aqui, tudo que Deus, são muitos textos que eu separei, não sei se eu vou conseguir achar todos aqui na ordem que eu coloquei nos slides, mas vamos ler então pelos slides. Tudo que Deus, pela história profética, especificou que se cumpriria no passado, cumpriu-se. Tudo que ainda está por vir, em sua ordem, ocorrerá. Mais uma vez, Ellen White reforçando a sequência do livro de Apocalipse, Daniel e Apocalipse. Daniel, profeta de Deus, seguiu seu caminho. João seguiu seu caminho. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá abriu o entendimento da profecia, abriu aos estudantes da profecia o livro de Daniel. E assim Daniel segue seu caminho até o fim. Apresenta seu testemunho àquele estudante que o Senhor viu em visão sobre os grandes acontecimentos conhecidos ao estarmos quando, que eu grafei no fim, justamente no limiar do seu cumprimento. Então aqui, para vocês entenderem, podem ler com mais calma, porque aqui eu não consigo ler tudo, porque o slide, a notificação tampa algumas partes, mas ela mostra claramente que vamos entender quando estivermos no limiar do seu cumprimento, que é hoje, mais uma vez mostrando que haveria mais luz depois da época dela. Há poucos mesmo entre aqueles que afirmam crer nela, na mensagem do terceiro anjo, que entendam a mensagem do terceiro anjo, e, no entanto, essa mensagem dar mensagem para o povo é a verdade presente, mas com poucos creem, entendem a mensagem no seu verdadeiro alcance e apresentam ao povo com o seu poder. Junto a muitos tem pouca força, é o que ocorre hoje. A maioria crê de forma equivocada, creia pela tradição, pelo historicismo parceiro, pela interpretação católica, certo? E ela aqui profetizou isso hoje, né? Que teríamos pouca força. Vamos lá. Pregar Cristo inclui pregar suas verdades. A verdade presente, esse daqui é para aqueles que não querem se comprometer, certo? A verdade presente, a mensagem especial dada ao mundo, a mensagem do terceiro anjo, envolve um vasto campo contendo tesouros celestiais. Ninguém que diga não quero ter mais nada a ver com essas mensagens especiais pode ser desculpado. Ninguém pode pregar a Cristo a menos que não pregue essas verdades como elas são em Jesus, certo? Então, essa mensagem é para dizer que não há desculpas para aqueles que ficam em cima do muro ali, negligentes, né, e não querem estudar por conta própria. Vamos mais um aqui. A muitos crentes falta uma compreensão completa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É isso mesmo. A muitos crentes falta uma compreensão completa. A partir da luz que Deus me deu, posso dizer que nem metade dos que professam crer na verdade presente tem uma compreensão completa da mensagem do terceiro anjo. Isso na época dela. Imaginem hoje, né? Na época dela, nem metade tinha
uma compreensão completa. E hoje, com a apostasia vigente também, aumentando cada vez mais, né? Muitos acreditam na verdade presente porque ouviram no pregador que tem simpatia. Ah, aquele lá me parece que combina com o meu estilo, o estilo mais perfeito, né? Mas por alguém que eles confiavam, aquele lá é de confiança, né? Mas não foram investigar a palavra de Deus por si mesmo, certo? Se quando começarem a fazer isso, não haverá mais tanta murmuração como existe hoje. Precisamos da fé que conduz ao estudo da Bíblia para levar a Deus, certo? Para levar as pessoas, para levar Deus a sério. Olha só, neste comentário eu não estou lendo, mas eu me lembrei. Ellen White chega a falar que as pessoas precisam levar Deus a sério. Precisam ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ao invés de ficar estudando autores e mostrando o seu intelecto. Mas não, devem levar Deus a sério. Olha que admoestação importante para nós hoje, né? Para o povo de Deus hoje, que está iludido ali com tantos autores, né? As muitas opiniões contraditórias que surgem com referência ao que a Bíblia ensina não têm sua origem na obscuridade da Bíblia em si mesmo, mas na cegueira e preconceito da parte dos intérpretes. Isso mesmo, que eu acabei de comentar, né, no texto passado. Os homens deixam de lado as claras instruções da Bíblia e seguem seu próprio juízo pervertido, orgulhando-se de seus dotes intelectuais, passam por alto a simplicidade das verdades, desprezam o manancial de águas puras para beber do erro. Que tristeza, meu Deus, é o que tem acontecido hoje com a maioria do nosso povo, por isso que eu fiz esse estudo e separei esses 40 slides aqui. Vamos lá, agora ler um pouco do que Ellen White vai falar sobre a abominação desoladora e também depois a ressurreição especial, né? Mateus 24:15, quando vires a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, desde o tempo que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, o cerco de Jerusalém foi sinal, e aí ela vai direto, o poder no decreto obrigatório papal, será uma advertência para nós. Vejam bem, Ellen White vai dali do primeiro cerco já para o decreto dominical. Então, ela entendia o decreto dominical como uma abominação desoladora, certo? Ela também continua, né? Era a profecia que Jesus proferiu, era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os do grande dia, representava igualmente os terrores do último dia. Eu percebi que passando aqui o cursor representava igualmente os terrores do último dia, o grande conflito. Vejam, Ellen White é bem consciente sobre essas coisas, certo? Sobre a abominação desoladora, que é o decreto dominical. O sinal da besta, vamos lá. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a este assunto é compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Então, Ellen White admite que na época dela não tinha sido completamente aberto o rolo do livro. Então, haveria mais luz progressiva para o tempo de hoje. Então, vamos lá, sobre a ressurreição especial também, muitos que não sabem vão conhecer agora também. Abre-se sepulturas, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterna. Todos que morreram na fé da mensagem saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que outras passaram, e os que zombaram escarneceram também. Os mais acérrimos inimigos de sua verdade ressuscitam, certo? Para ver a sua glória. Então, a ressurreição especial, Ellen White também profetizou, certo? Então, vamos lá. Aceites em sua ordem, novamente. Muitos do que aceitaram a terceira mensagem não tinham vivido as outras duas mensagens anteriores. Esse texto, ela fala para você que ainda está estudando a palavra, mas que ainda não aceitou a Jesus, deu glória para Deus como Criador de verdade, através do Santo Sábado, certo? Que para você que Babilônia ainda não caiu no seu coração, que você ainda é apegado nas coisas deste mundo, certo? Mas que você pode agora penetrar no Santíssimo, entender
esse estudo, vamos lá, o terceiro anjo apontava o lugar santíssimo, e aqueles que tinham passado pelas mensagens anteriores apontavam-lhes o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita cadeia de verdades das mensagens angélicas e alegremente receberam-na, aceitaram-nas na sua ordem, e seguiram Jesus pela fé para dentro do santuário celestial. Essas mensagens foram-me apresentadas como para apresentar o corpo, e quando passagens contra os muitos enganos. Então, essas pessoas que ainda não viveram a primeira e a segunda mensagem angélica podem receber agora a terceira mensagem angélica, né? Estamos falando que ainda vai iniciar o juízo dos vivos, que vai ter a marca da besta e o selo de Deus, vai ter a abertura do sexto selo, antes vai ter um grande terremoto para alertar a todos, né? E podem ficar livres desses enganos, certo? De interpretações erradas, certo? Mesmo você que ainda não vive a mensagem do primeiro e do segundo anjo pode receber essa mensagem e pode viver livre dos enganos. Vamos lá. Os pilares suportarão todo o peso. Temos de permitir que os princípios da mensagem do terceiro anjo se destaquem claros e distintos. Por isso que eu estou gravando esse estudo. Os grandes pilares da nossa fé suportarão todo o peso que possa ser colocado sobre eles. Veja, aqui Ellen White fala princípios. Ela fala em princípios da mensagem do terceiro anjo. Veja bem, os princípios de Deus para com seus profetas são os fundamentos da profecia bíblica. O Senhor dá uma visão para os seus profetas da época dele em diante. O Senhor não tem que provar para os seus profetas que ele é Deus, confirmando passado nenhum. Ele dá uma visão para os seus profetas da época dele em diante. Em Daniel 9, o Senhor não fala mais de Babilônia, já fala da Medo-Pérsia em diante. E aí segue Daniel 10, 11, 12, Apocalipse 1, 2. É da época do profeta em diante. Assim para Daniel e assim para João também. Esse é o princípio. Então vamos ler. Os pilares suportarão todo o peso. Temos que permitir que os princípios da mensagem do terceiro anjo se destaquem claros e distintos. Quais são esses princípios? Isso que eu falei, o Senhor dá uma visão para os seus profetas da época dele e em diante, não tem historinha de historicismo a partir de selo nenhum. O primeiro selo é 1844, certo? E segue na história. Os grandes pilares suportarão todo o peso que possa ser colocado sobre eles. E é isso que nós estamos aprendendo hoje. Se você não aprendeu, aprenda hoje. Pode espernear, pode chorar, pode gritar, mas essa é a verdade. Slide 33. Uma plataforma segura e sólida que produz unidade. A mensagem que deve chegar às pessoas para este tempo não é uma mensagem que cria divisões. É a mensagem do terceiro anjo que deve ficar cada vez mais definida, poderosa e distinta na sua influência, colocando todas as nossas igrejas sobre uma plataforma da verdade como ela é em Jesus. Essa mensagem recebida e estendida dará o tipo certo de fruto, levando todos à unidade da fé, e as diferenças de opinião desaparecerão sob o ministério de quem? Do Espírito Santo, certo? Então, é muito importante. Eu não consigo ler o negrito agora. A mensagem é uma plataforma segura e sólida, certo? Mas é muito importante esse slide, certo? Para que todos entendam a importância da mensagem do terceiro anjo e a importância dela se tornar cada vez mais nítida, porque ela é sólida, e as divisões acabarem, as pessoas sinceras se entenderem e estudarem e assim ensinarem para os outros. As mensagens são reavivadas. Em breve veremos tempos tempestuosos. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo devem ser reavivadas e proclamadas com grande poder sobre a influência do Espírito Santo. Em breve será feita a segunda chamada às igrejas. A Ellen White, mais uma vez, admitindo que haveria uma segunda chamada de mensagem profética às igrejas, que é a nossa missão hoje, a minha e a sua. Por isso que nós temos que estar bem firmados no princípio da verdade. Sola a Escritura. Quando os homens despertaram e começarem a procurar
caminho da salvação, isso daqui é a história se repetindo, é o que aconteceu no passado. Veja bem se isso não se repete hoje. Houve mestres religiosos que se interpuseram entre eles e a verdade, procurando acalmar os seus temores com interpretações falsas da palavra de Deus. Vigias e infiéis uniram-se na obra do grande enganador, clamando paz, paz, quando Deus não tinha falado de paz. Realmente, meus queridos, é assim que acontece, né? Agora, qual é a solução? Os que estudaram por si mesmos as escrituras sagradas, entre as opiniões populares, tal, ou seja, estudar por si mesmo com o auxílio do Espírito Santo, é a única salvaguarda. Não adianta delegar naquele líder que você acha que simpatiza, ou que você acha que tem o perfil ideal. Não, tem que estudar por si mesmo. Vamos lá. Aqui fala do encargo, do convite gracioso. Quão grande é o nosso encargo, quão grande é a nossa responsabilidade de dizer para o povo que Jesus logo vem e contar a profecia e ensinar a Bíblia, certo? Quão grande é a nossa responsabilidade. Por isso que temos que estar firmados no fundamento, princípio bíblico, sola a Escritura. Então, reforçando mais uma vez, não há desculpas para ninguém assumir a posição de que não há mais verdades a serem reveladas e de que todas as nossas visões da Bíblia não têm qualquer erro. As visões de Ellen White, os pioneiros, o fato de certas doutrinas terem sido consideradas como uma verdade por muitos anos pelo nosso povo, não é uma prova de que essas ideias sejam infalíveis. A idade não transforma o erro em verdade e ela pode ser reexaminada. Nenhuma verdadeira doutrina perderá o seu poder, a sua força pela investigação. Mais um. Dizei às pessoas que não aceitem as palavras de homens a respeito dos testemunhos, mas leiam-nos e estudem por si mesmos, e saberão que se acham em harmonia com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mais uma, a verdade divina é encontrada em sua palavra. Os que pensam deverem buscar noutra parte a verdade presente, precisam se converter-se de novo. É esse texto que eu tinha falado. Então, meus queridos, já fomos para 36 minutos, mais de 36 minutos. Então, nós vamos parar por aqui. No próximo comentário, nós vamos falar mais um pouco. Eles serão mais curtos de agora em diante, porque a maioria dos trechos eu coloquei aqui. Mas leiam na íntegra esses trechos, esses textos. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia e estejamos todos nós preparados. Então, que Deus abençoe você. Até o próximo comentário, pela graça, misericórdia e o grande amor de nosso Deus.